Olá, seja bem-vindo ao PH da Física Verso, o universo do PH da Física aqui na internet, é o nosso canal secundário, aonde a gente vai fazer resoluções de exercícios de vestibulares, aulas gratuitas, revisões, tudo para você aqui no YouTube, para você poder estudar, entender e se preparar para a física sempre. Além de, claro, falando de física de maneira geral. Especificamente, o vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre uma resolução de uma prova que eu apliquei em um dos colégios que eu atuo. Não esqueça que no primeiro comentário desse vídeo você vai encontrar um link para que você possa pegar gratuitamente a resolução em PDF no papel. Você pode gerar o arquivo, claro, em PDF, se você quiser imprimir, ela é sua. Basta você fazer um cadastro na nossa plataforma e gratuitamente você vai poder baixar essa e outras resoluções e outros materiais que a gente disponibiliza para todo mundo aqui no PH da Física Verso. Vai entrar a resolução para você aí agora. Dá só uma olhada que já está entrando, tá bom? Você já está na tela aí, a gente já vai começar a mexer com esta prova. E você está vendo aí prova de física, uma prova que eu já apliquei. E nós vamos fazer essa resolução. O tema dessa prova é sobre mecânica, bem básica mesmo. É a prova com exercícios de velocidade média, de pequena dificuldade, média dificuldade. A gente vai lidar um pouco com isso. Então, você está vendo aí na tela? A gente vai fazer uma primeira marcação aqui para você. Deixa eu só aumentar essa espessura um pouquinho, que a gente vai marcar os dados, né? Então, você tem aí nessa questão aqui, que é a questão número 1, ela vai dizer que um ônibus percorre uma distância, vamos destacar isso, de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba, então, um problema de velocidade média de trechos, né? Que está distante 300, que estão distantes, né, cidades de 300 km, o ônibus desenvolve uma velocidade de 75 km por hora. A pergunta é o tempo de viagem, então ele quer saber aqui o tempo de viagem entre Santos e Curitiba e o tempo de viagem entre Curitiba e Florianópolis. Esse é o item A. No item B, ele quer só saber a velocidade escalar média. Vamos marcar todo o item aqui, né? Velocidade escalar média no percurso todo, né? No percurso de Santos a Florianópolis. Então vamos mexer um pouquinho com isso. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta para a gente fazer isso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a espessura e vamos lá, vamos mexer com isso. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente poder mexer. Então veja, a gente tem esses dados colocados. Então vamos para o nosso primeiro item, que é o item A. Tá? No item A ele quer saber aí, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. O item A ele quer saber aí o tempo de viagem entre Santos e Curitiba. Então vamos escrever aqui Santos, tá? Santos até Curitiba, tá? Curitiba. Ele quer saber o tempo entre Santos e Curitiba. Ele dá a distância. Vamos fazer uma resolução bacaninha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, um delta S, que é um delta S entre Santos e Curitiba, tá? Essa nomenclatura é própria, você cria a nomenclatura do jeito que você quiser. Se quiser chamar delta S1, delta S2, você fica aí à vontade. Dá 480 quilômetros. E ele diz que a velocidade média entre quem Santos até Curitiba vale 60 quilômetros por hora. O que a gente precisa fazer é pegar esses dois dados e aplicar a definição de velocidade média para achar o tempo. Então, dá uma olhada nisso. Vamos pegar esses dois dados aqui. Lembrando que qualquer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Nós temos os dados aí. Então, vamos colocar aqui uma velocidade de 60. Dá para fazer uma regrinha de 3 também, mas ela já está montada na sua frente aqui, né? 480 dividido por ΔT. E vamos fazer uma boa nomenclatura, é um ΔT que a gente está calculando entre Santos e Curitiba. Entre Santos e Curitiba. Então, se a gente multiplicar assim, aqui e aqui, nós teremos, vamos ver aqui para cima para poder otimizar o espaço, um ΔT de Santos a Curitiba
é igual a 480 dividido por 60. Isso vai dar 8 horas. Lembrando que nós checamos aqui, ó, todas as unidades do sistema internacional, bonitinho, sem nenhum problema em relação a isso. Então, esse é o nosso item A. E uma parte, né? Porque agora a gente tem que olhar uma outra distância. Veja, a gente tem que olhar agora Curitiba a Florianópolis. Então, vamos ver o que acontece entre Curitiba até Floripa, tá? Até Floripa. O que acontece aí? Vamos arrumar aqui um pouquinho. Ficar melhor esse Curitiba aqui também ruinzinho, né? Curitiba. Melhorou um pouco. Curitiba até Floripa. Quais os dados que nós temos? Vamos lá, um delta S de Curitiba até Floripa. Se eu não estiver enganado, são 300 km. É só a gente olhar lá em cima. 300 km com a velocidade de 75, tá? Então, são 300 quilômetros, você tem aqui, com uma velocidade média de 75 quilômetros por hora. A ideia é a mesma, é aplicar a mesma coisa, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E já vamos pegar esta linha aqui, porque a ideia é a mesma, né? Então, esse ΔT é um ΔT entre Curitiba e Floripa. Então, ΔT Curitiba-Floripa vai ser igual a 300 dividido por 75. Faz essa continha aí, você vai achar 4 horas. Então, nós temos 4 horas e 8 horas. O tempo total, 12 horas. A gente vai precisar disso para resolver o item B. E o item B dá para a gente fazer nesse espaço aqui ainda. É só calcular a velocidade média. Então, vamos fazer o item B aqui. Deixa eu só pegar aqui. Mexer um pouquinho nessa cor. Vamos passar uma linha aqui, ó. Vamos resolver o item B aqui, tá? Para resolver o item B aqui, vamos fazer o seguinte. A velocidade média total, que é de Santos a Florianópolis, eu preciso do ΔS total e do ΔT total. O ΔS total vai dar 780, você soma 300 mais 480. O tempo você soma os dois, 8 mais 4 dá 12. Velocidade média vai ser igual a 65 km por hora. Essa velocidade aqui é o item B. Tá aí a questão resolvida, uma questão de velocidade média por trecho, relativamente simples. Vamos passar para outra questão. Questão número 2, ela vai falar o seguinte. Vamos fazer a nossa marcação de dados ali, que é fundamental, né? Em um barco que está imóvel em um lago a 2.448 metros, deu o quê? Distância da onde? Da margem, tá? Foram colocados dois microfones, um em cima e outro embaixo da superfície do lago. Bom, um embaixo da superfície ele está na água, né? O em cima ele está no ar. Ambos ligados ao dispositivo para estabelecer o instante em que o som é captado pelos microfones. O tiro é disparado da margem e há um intervalo, dá uma olhada nesse dado, um intervalo de 8,5 segundos entre as capturas de sons feitas pelos microfones. Então tem um intervalo entre o som que viaja na água e o som que viaja no ar. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar, velocidade de propagação do som no ar é de 240 metros por segundo, determine o tempo que o som se propaga no ar leva para chegar ao barco e a velocidade de propagação do som na água. Então dá uma olhada que nós temos a distância, temos a velocidade. O item A está super tranquilo de fazer. O item A vai te trazer o quê? Calcula essa velocidade, você tem a velocidade, né? Que é a velocidade no ar, do som no ar, que dá 240 metros por segundo. Você também tem a distância, que é 2.448 metros.
Só aplicar a definição de velocidade e achar o tempo. Então, velocidade média vai ser igual ΔS sobre ΔT. Totais, é claro. O ΔT, vamos aqui para cima para economizar espaço, que a gente quer saber, você pega o quê? A distância e divide pela velocidade média. Só multiplicamos em cruz aqui, tá? Isso vai dar 2.448 dividido por 240. Se você fizer essa continha, eu vou fazê-la, porque é muito comum os alunos errarem essa conta, por incrível que pareça. Ó. 240 você pega aqui, aqui dá 1, dá 240 aqui, isso vai dar 4. A hora que você abaixa isso aqui, você não bota a vírgula aqui, porque você vai ter que colocar mais um zero, então é 0, porque não deu. Agora sim, agora põe o 2 e agora dá 0. Então, este tempo é um tempo de 10,2 segundos. No ar, a velocidade é menor, o tempo que ele leva é maior. E há uma diferença de tempo entre a chegada deles de 8,5 segundos. Quer dizer, se o ar levou isso daí, para chegar até lá, na água foi muito mais rápido. Chegou muito antes. Então, a gente pode achar o tempo que ele levou na água fazendo o quê? 10,2 menos 8,5. Da onde, professor, 8,5? Daqui, né? Aqui, ó. 8,5 segundos. Tá aqui, ó. 8,5 segundos, tá? Fazendo essa continha, você vai encontrar 1,7. 1,7 segundos. E aí você pode já ir para o item B e achar a velocidade na água, que vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Vai ser igual aos mesmos 2.448, só que agora dividido por 1,7. Se você fizer essa continha, vai dar 1.440. 1.440 metros por segundo. É só você fazer 2.448 dividido por 17. Vai lá dar 1, sobra 7, baixa da 4, baixa de novo da 4, até que você vai achar lá 1.440. Ok? Deixa eu só mexer no negócio aqui, só um minutinho. Já está mexendo aqui. Está numa posição estranha, mas vamos lá. Ele ia cair ali, tá bom? Seguindo aí. Para o exercício número 3, o exercício vai dizer o seguinte, vamos aqui de novo. Ó, suponha que você é um perito e trabalha na Polícia Civil de São Paulo. Certo dia, você é chamado para atender um caso de batida de trânsito no cruzamento da Faria Lima com a Angelina Maffei, no ponto onde temos 2 faróis para controlar o acesso. O carro vermelho estava a aproximadamente 35 metros do farol. O carro cinza a 20 metros do farol. Sabendo que o farol é de 3 fases, né? Então tem verde, amarelo e vermelho, ele está verde para os 2 veículos e que cada troca de cor leva 5 segundos, tá? Determine. Então vamos lá, ó, vamos mexer ali primeiro numa coisinha, só para ver. O carro cinza está aqui. Então, o carro cinza está daqui até aqui, numa distância de 20 metros. O vermelho está aqui, numa distância de 35 metros, tá? A pergunta do A, vamos abaixar aqui um pouquinho. A pergunta do A é o carro que passou no vermelho, considerando que o carro cinza estava a 30 e o vermelho a 72. Apresente os cálculos. Antes de mais nada, pessoal, vamos dar uma olhada no farol. Veja só, o farol, ele está o quê? Verde. Verde. O cara quer saber quem passou no vermelho. Então, ele está verde. Depois, ele vai para o amarelo. Depois, ele vem para o vermelho. E, digamos assim, ele vai voltar para o verde. Tá? E vai recomeçar o ciclo. Então, ele está aqui. Então, aqui ele leva 0,5 segundos. No amarelo ele leva 0,5 segundos. E no vermelho ele leva 0,5 segundos. Ou seja, do verde ao vermelho, na íntegra, ele leva
1,5 segundos, tá? O que acontece? Para que o cara passe no vermelho, veja, do verde em 1 segundo, a hora que acabar 1 segundo ele vai estar entrando no vermelho. E depois de 1,5 segundos ele já vai voltar para o verde. Então tem uma condição aqui. Qual a condição para o carro passar no vermelho? Condição para passar no vermelho, né? Passar no vermelho. Passar no vermelho. Ó, ele tem que ter feito um tempo entre 1 e 1,5. Entre 1 e 1,5. Então, se o tempo for menor que 1, menor o tempo, né? O tempo t for menor que 1, vamos colocar matematicamente aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, se o tempo do carro ele é menor do que 1 segundo, ele não passa no vermelho, não passa. Se o tempo for aqui, ó, entre 1 e 1,5, então se 1 segundo for, se ele estiver ali, né, for menor do que o tempo, e esse tempo for menor do que 1,5 segundos, vamos colocar um menor igual aqui no limite, ele passa no vermelho. Passa no vermelho. Agora, se o tempo for maior, vamos botar aqui no limite, maior, né? É melhor colocar maior. Maior do que 1,5 segundos, ele não passa no vermelho. Ele não passa no vermelho. Então, essa é a condição. Quer dizer, a gente vai resolver, ele vai passar, a grande questão é entre aqui, ó, entre 1 e 1,5. Se eu calcular o tempo do carro, der entre 1 e 1,5, ele passa no vermelho. Se der maior do que 1,5, ele não passa. Se der menor do que 1, ele não passa. E a pergunta é só se passou no vermelho. Então, vamos inventar a pergunta a mais. Vamos olhar para cada um dos carros. Então, vamos para o carro vermelho. O vermelho, o que acontece com ele? Para a gente achar o tempo que ele leva, é só a gente pegar a distância que ele está e dividir pela velocidade. Cuidado que a velocidade do vermelho está 72 aqui, ó. 72 km por hora. Lembra que 72 km por hora você divide por 3,6 dá 20. Tá? Então você tem aqui um 35, que é a distância que ele está, dividido por 72, dividido por 3,6 para passar para metro por segundo. Vai dar 35 sobre 20. Isso vai dar 1,75 segundos. E o cinza, o que acontece com o cinza? O ΔT do cinza vai ser igual a 20 sobre 30, aproximadamente 0,6 segundos. Ou seja, ninguém passou no vermelho. Ninguém passou no vermelho. Temos um enigma. Será que a batida ocorreu porque o farol estava funcionando errado, né? Então ninguém passaria no vermelho. Agora descobrir quem é outra história. Então, vamos colocar aqui a resposta, que é ninguém passou no vermelho. Tá? Ninguém passou no vermelho. Tá? Agora, a pergunta B, né? A pergunta B, vamos fazer a pergunta B aqui, tá? A pergunta B, deixa eu passar uma linha aqui. Ele diz o seguinte: se admitirmos que o carro cinza tem 144 km por hora, vamos colocar isso por uma questão de espaço, dividir por 3,6, isso aqui já dá 40, tá? 40 metros por segundo. Na mesma distância, então o cinza está a 20 metros. Quantos metros ele teria passado do farol? Então eu vou olhar o quê? Eu tenho o tempo do farol. O tempo do farol, de verde a vermelho, é 1
1,5 segundos. Vou ver aonde ele vai chegar em 1,5 segundos com essa velocidade. Então, o ΔS dele vai ser igual a 40, que é a velocidade, vezes 1,5, que é o tempo do farol. Isso vai dar 60 metros. Lembra que ele estava a 20, né? Ele estava a 20. Então, quantos metros ele vai passar do farol? Ele vai passar do farol uns 60 menos 20 que ele estava. Ele vai passar do farol 40 metros. Tá aí, tá? Então, ninguém... então como é que teve um acidente e tal? Aí, todo acidente pode ter outro motivo, né? Então, você tem que saber trabalhar com os dados e saber analisar a situação, tá? É isso. Vamos para o exercício número 4, que diz o seguinte. Considere... vamos colocar aqui, ó. Considere uma camada de 450 metros de líquido que se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas. Tem até um desenho ali e tal. Dá para entender bem isso. Posicionados no mesmo lugar, conforme figura abaixo. Emitirá e receberá ondas de som. Um impulso acústico gera uma onda sonora. É emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas ondas refletidas. Então, veja, você tem onda refletida, bate e volta, tem eco. A primeira onda do som, ela bate e volta na parte superior em 5 segundos. Então, aqui, ó, a parte superior. Ela bate aqui e volta, depois eu risco com a caneta. 5 segundos. Uma segunda onda bate e volta na parte inferior do líquido. Levando 1,5 segundos para ir e para voltar. Ele quer saber o intervalo de tempo que a onda de som leva para atravessar o líquido. Então, veja... Aqui é o seguinte, ó. Daqui, a onda vai vir aqui e vai bater e voltar. Daqui no desenho, tá? Ela leva quanto tempo para fazer isso? 0,5 segundos. E de volta. E depois ela vem, ó. Plá, bateu, plá. Opa. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Voltar aqui. Às vezes ele... Opa. Às vezes ele... Deixa eu... Desceu aqui, voltar aqui, perdão. Bateu aqui e voltou. Levando 1,1. 1,1 segundo. Então, veja. Se esse tempo é de ida e volta, aqui é 0,25 segundos só para ir. E aqui é 0,55 segundos só para ir, até embaixo. No líquido, efetivamente, fica a diferença dos dois, né? Então, no item A, a gente pode colocar o intervalo de tempo que ela leva para atravessar o líquido. Eu vou chamar de T. Vai ser o quê? 0,55 menos 0,25. E isso vai dar 0,3 segundos. Está aqui. Tá? E ele quer agora a velocidade no líquido. O líquido tem 450. Está aqui, ó. 450 metros. Essa velocidade é ΔS sobre ΔT. Só aplicar a definição, 450 dividido por 0,3, isso é igual a 1.500 metros por segundo. Tá aí questão número 4 para você. Bem tranquila essa questão do Enem, tá? Questãozinha do Enem. E por fim, a última questão, que dá para fazer de bate-pronto, né? Mas vamos lá, vamos fazer com cuidado. Sempre, vamos colocar aqui, ó, o aluno, ele está numa esteira com uma velocidade de 6 km por hora durante 20 minutos. Já vamos adiantar o expediente aqui, que 20 minutos é 1/3 de hora, tá? Após esse período, ele passa a correr a 24 km por hora por 10 minutos, é 1/6 de hora. Ele quer saber a distância percorrida em cada trecho, depois a velocidade média total. Tá? No item A, veja, trecho 1, vamos chamar de 1, que é o primeiro na ordem ali. São 6 km, 1/3 de hora. Para você saber a distância, basta você pegar a velocidade média que foi dada e você multiplicar pelo tempo. Dá para fazer uma regrinha de 3 aí, tranquilinho. Tá? Isso vai ser 6 vezes 20 minutos. Cada minuto 60 segundos. Isso dá 1/3 de hora. Corta aqui, é 6
Dá um terço, 6 dividido por 3 dá 2 quilômetros, tá? O trecho 2, mesma coisa, isso vai ser uma velocidade de 24 vezes 10 sobre 60. Isso vai dar 4, né? 4 quilômetros, tá? E depois ele quer a velocidade média. Lembra que se ele levou 10 minutos mais 20, o tempo total que ele levou é de meia hora. Então, o tempo que são os 10 minutos mais os 20 minutos dá meia hora. Já vou colocar aqui, já que ele quer em km por hora, em hora. A distância soma as duas anteriores, dá 6 quilômetros. Basta dividir, ou de olhada para saber, né? Quanto que ele anda, mas enfim, são 6 quilômetros a cada meia hora. Isso significa 12 quilômetros a cada hora. Tá aqui a alternativa, tá aí o exercício de número 5, é o último exercício aí da nossa lista que nós estamos fazendo, tá? E deixa eu falar aqui com você para a gente finalizar esta resolução aqui. Então, deixa a gente voltar. Espero que você tenha gostado da resolução. Não esquece que no primeiro comentário você vai ter um link para poder pegar esse arquivo que você acabou de ver aí. Você vai pegar a resolução dele lá, vai baixar, vai usar, vai olhar com cuidado, vai estudar. Não deixe de acompanhar o nosso canal principal, que é o PH do Pensar Científico. Link também vai estar no primeiro comentário. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para nós. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.